Olá, meus amigos, tudo bem? Professor Antony aqui para continuar a aula de ontem, da terça-feira, onde a gente falou sobre o Teorema de Tales e hoje a gente vai continuar, certo? Mas antes, se você é aluno da Rede Estadual de Pernambuco, baixa o aplicativo do Conecta aí para assistir a essa aula, interagir com a gente no chat, tudo isso sem consumir os dados móveis. E aproveita também e passa aí nas redes e segue o perfil do EducaPE, compartilha aí, dá aquele print da aula, compartilha, marca o perfil do EducaPE, se inscreve aí no canal do EducaPE se você está assistindo pelo YouTube. E também segue o professor Antony, né? Vai aí no Instagram, professor_Antony, se inscreve no canal do professor Antony, joga aí na tela, Jonatas, aí tá aí minhas redes, @professor_Antony no Instagram e no YouTube professor Antony. Então dá aquela moral aí pra gente, compartilhando e marcando os nossos perfis. Beleza? Então vamos para a aula de hoje, continuação da aula de ontem sobre o Teorema de Tales, que eu tenho certeza que você já ouviu falar e é um dos assuntos mais simples aí para você compreender o Teorema de Tales. Hoje a gente vai fazer algumas aplicações do Teorema de Tales, né? A gente sabe que o Teorema de Tales ele pode ser aplicado nos triângulos. Tem vários problemas de proporcionalidade em triângulos que a gente pode aplicar aí o Teorema de Tales. E é a partir do Teorema de Tales que você estuda também a semelhança dos triângulos. Semelhança de triângulos é uma consequência aí também do Teorema de Tales. Então vamos já aí, olha, na aula passada a gente falou do Teorema de Tales, joga na tela geral o Teorema de Tales, que ele pode ser visto de duas formas, né? Você pode ter aí os segmentos na mesma transversal. Repara essa primeira situação aqui, você tem os segmentos aí na mesma transversal. Então aqui, ó, o segmento AB, ele está aqui, ó, na transversal, e o segmento BC, um está para o outro, a gente diz que são segmentos correspondentes. E os outros dois segmentos, né, que vão formar a proporção e estão na mesma transversal é o DE e o EF. Veja que a gente tem um par de razão e você pode ter aí vários pares de razões aí fazendo uma proporção. Pode ser esses dois pequenininhos aqui, AB, BC, DE e EF, e também pode ser AB e o todo, né, está para C, assim como DE está para EF. E o contrário também, esse menorzinho aqui, ó, BC para AC e DE, EF para DF, sempre respeitando a ordem de início e fim, beleza? E a outra que você pode montar aqui é se os segmentos não estão na mesma transversal, são segmentos em transversais diferentes. Então veja só, o AB ele pode ter como correspondente o DE, assim como o BC tem como correspondente o EF. E você pode ter também o grandão, certo? Você pode ter um pequeno com o grande. O AB tem como correspondente aí o DF, né? O BC tem como correspondente o EF. Então você pode ter vários pares de razões aí fazendo a proporção. Aí tem ali AB está para DE, assim como AC está para DF. Você tem também ali BC está para EF, assim como AC, que é o grande, está para o grande do outro lado, que é o DF. Então, se você começa da esquerda para a direita, você tem que terminar da esquerda para a direita. Se você começa de cima para baixo, tem que terminar de cima para baixo. Isso aí é relembrando a aula de ontem, o Teorema de Tales. E agora a aplicação aos triângulos. Olha, uma das aplicações mais importantes do Teorema de Tales é no estudo de triângulos. Ao traçar uma reta paralela à base, é possível construir um triângulo menor semelhante ao triângulo maior. Vocês estão vendo aí, ó, que quando eu traço aqui uma reta S paralela à base, a base está aqui, a base é BC. Então, se eu traço essa reta paralela à base, veja que eu tenho dois triângulos. Um triângulo grande, que é o triângulo ABC, e um triângulo menor, que é o triângulo ADE. Esses triângulos são semelhantes. O que quer dizer isso? Que eles são proporcionais. Os lados são proporcionais. Você tem aí uma constante de proporcionalidade ao realizar essas razões.
Então, além disso, os segmentos formados pela lateral do triângulo também são proporcionais, o que possibilita a aplicação do Teorema de Tales para encontrar valores desconhecidos desse triângulo. Vejam só, eu posso prolongar aqui, eu vou prolongar essas retas. Eu vou prolongar o lado do triângulo aqui, ó, esse lado AB e o lado AC. Vou prolongar aqui só para você ver que isso aqui é exatamente uma aplicação do Teorema de Tales. E aqui eu vou traçar a paralela lá, né, só esticando aqui, ó. O lado BC ele está apoiado sobre uma reta. Veja que você tem exatamente a mesma figura do exemplo anterior. Se você prolongasse essas duas transversais aqui, ó, elas formariam um triângulo, elas iriam se encontrar e formariam um triângulo. É o mesmo caso que esse. Só que no vértice do triângulo a gente também tem uma reta que é paralela às duas anteriores. Eu posso ter uma reta paralela à reta DE passando pelo ponto A. E como ela é paralela à reta BC, então as três são paralelas. Isso aí é a transitividade. E aí você aplica o Teorema de Tales. Aqui eu apliquei uma, né, das possibilidades do Teorema de Tales, que é o segmento AD. O segmento AD está aqui, ó. Ele está para o segmento DB, o segmento DB aqui, assim como o segmento AE está para o segmento EC. Então, são esses correspondentes. Você poderia fazer, eu fiz aí de baixo para cima, né, pegando o segmento da mesma transversal. Mas eu poderia ter aqui, ó, o segmento AD está para o segmento AE, ó, o correspondente dele lá na direita, assim como o segmento DB está para o seu correspondente, que é o EC. Então, isso aqui é outra forma de você montar aí a proporcionalidade. E ainda você poderia ter, por exemplo, o segmento AB, que é o grandão, está para um dos menores, vou botar aqui AD, assim como, aí você tem que respeitar a ordem, você pegou o grandão na esquerda, então tem que pegar o grandão também na direita. O segmento AC está para o correspondente do AD. Quem é o correspondente do AD? O AE, beleza? Então está aqui o segmento AE. E você poderia, e aí eu peguei de transversais diferentes, eu poderia também pegar das mesmas transversais, certo? Então essa é uma aplicação do Teorema de Tales aos triângulos. Veja que não tem nada diferente do que a gente viu anteriormente, é só aparar as pontas das retas e o que se forma é um triângulo e você aplica naturalmente o Teorema de Tales. Vamos resolver a primeira questão de hoje. Então o primeiro exercício está aí, a questão. Se você está assistindo aí e quer tentar resolver, você dá uma parada no vídeo, tenta resolver depois da sequência. Mas vamos lá. Primeira questão diz assim, calcule o valor de BD, ele quer o valor do BD, sabendo que o segmento de reta DE é a base do triângulo AC. Então o segmento aí, ó, DE é paralelo à base BC do triângulo. Isso é uma informação importante, viu? Esta informação aqui, ó, ela tem que vir no enunciado da questão para que a gente possa aplicar o Teorema de Tales nesse tipo de exercício. Se eu não tiver essa informação, então a questão será resolvida de outra maneira. Esta informação de que o segmento que está aqui no meio é paralelo a um dos lados tem que vir no enunciado. E ele está pedindo aqui para a gente calcular o pedaço aí, o segmento BD. E BD já está representado aqui pelo X. Então eu vou e aplico o Teorema de Tales. E você escolhe como é que você quer aplicar o Teorema de Tales. Vamos fazer uma das formas aqui. Vamos pegar os segmentos que estão na mesma transversal. Então, esse aqui e essa outra transversal aqui, ó. Então, X está para 13, assim como 8 está para 16. E aqui eu faço o produto dos meios pelos extremos. E aí, lembrando para você que quem multiplica o x, eu já passo dividindo, né? Então, 16 vai multiplicar o x, eu já trago ele para aqui dividindo. E vai ficar 13 vezes 8. 13 vezes 8. E dá para simplificar alguma coisa? Dá para simplificar aqui, ó, 8 com 16. Repara que o 8 é um divisor de 16. Então, eu posso dividir tudo por 8 ali. Eu posso pegar aqui o 16 e dividir por 8, que dá 2. E o 8 dividir por 8 dá 1.
Então, ficou 13 vezes 1 dá 13. E 13 dividido por 2, 7,5. Então, esse é o valor de x aí nessa questão, 7,5, 7,5. Se tivesse em centímetros, você colocaria a unidade. E isso você fazendo com os segmentos que estão na mesma transversal. Eu poderia fazer diferente? Eu posso pegar os segmentos que estão em transversais diferentes? Posso. Eu posso pegar aqui, por exemplo, o x está para 8 e o 13 está para 16. Vamos resolver esse dessa forma também? Ó, x está para 8, assim como 13 está para 16. Repara que deu a mesma coisa que esse aqui de cima. Note que o 16 que estava multiplicando o x, ele também multiplica o x aqui. Ó. E aqui a gente fazia 8 vezes 13. E está aqui 8 vezes 13. E vai dar o mesmo 7,5. A gente sabe que quem multiplica o x vai para baixo dividindo. Depois você faz aquela simplificação e vai dar 7,5 do mesmo modo que o anterior. Então, a ordem com que você escolhe, assim, se você resolve pegar da mesma transversal ou se você resolve pegar os segmentos que estão em transversais diferentes, vai chegar no mesmo caminho, desde que você respeite a ordem. Veja que quando eu fiz a primeira vez, eu peguei da esquerda de baixo para, ou melhor, de cima para baixo e terminei fazendo de cima para baixo na direita. Quando eu mudei e peguei segmentos que estão em transversais distintas, eu comecei lá de cima do triângulo menor da esquerda para a direita e terminei lá embaixo da esquerda para a direita. Então, isso é importante você manter esta ordem. Por onde eu começo é o mesmo sentido por onde eu termino. Se você fizer começando da esquerda para a direita e terminar da direita para a esquerda, vai dar errado, certo? Então, fica ligadinho nessas dicas aí que são importantes na hora de resolver a questão. Vamos para mais uma. Vou colocar mais uma questão aí para a gente resolver utilizando o teorema de Tales, aplicado aos triângulos. Lembrando que tem outras aplicações do teorema de Tales nos triângulos, mas por uma questão de tempo, não dá para colocar aqui e discutir um por um. Mas tem o teorema da bissetriz interna, nós temos o teorema da bissetriz externa, que são duas aplicações do teorema de Tales importantes e fica aí registrado para você se aprofundar nesse conteúdo, certo? Então vamos lá. Dois postes perpendiculares ao solo, quer dizer perpendicular, forma 90 graus. Então os postes aqui ó, estão formando 90 graus com o solo. Informação importante. Então eu já sei que eles são paralelos, porque eles estão apoiados em uma mesma transversal. E se você apoiar dois postes na mesma rua, eles serão paralelos, né? A transversal é a rua. Então, dois postes que formam 90 graus com essa transversal, eles são paralelos. Aí são ângulos correspondentes. Se eles formam ângulos correspondentes, serão paralelos. São paralelos, dois postes são perpendiculares ao solo, estão a uma distância de 4 metros um do outro, está aqui, ó, 4 metros um do outro, e o fio bem esticado de 5 metros liga seus topos. Está aqui, ó, um fio bem esticado de 5 metros está ligando os seus topos, está aí. Como mostra a figura abaixo. Prolongando esse fio até prendê-lo no solo, então você esticou esse fio até prender no solo, são utilizados mais 4 metros. Está aqui mais 4 metros para prender o fio aqui no solo. Determine a distância entre o ponto onde o fio foi preso ao solo e o poste mais próximo. Ele quer essa distância aqui, ó, x, que é onde o fio foi preso e o poste mais próximo. Então, eu estou representando ali aquela distância por x. Repare que é a mesma situação da figura anterior. Eu vou até traçar aqui algumas paralelas para você enxergar que isso é exatamente o teorema de Tales. Esses postes representam retas aqui, ó, paralelas. O fio e a rua são as transversais, né? E elas estão se encontrando nesse ponto. E eu posso, pelo ponto onde o fio está sendo presa, traçar uma reta paralela às outras duas. Então aqui ó, eu traço uma reta paralela. Não ficou bem retinha ali não, mas a gente pode aí
considerar que essa reta está perfeita. É uma reta perfeita. Imagine que essa reta aqui é uma paralela às demais. Então, você tem uma aplicação exata do Teorema de Tales. Você pode pegar os segmentos que estão na mesma transversal ou os segmentos que estão em transversais diferentes. Então, eu posso fazer o x está para 4, assim como o 4 está para 5. Então, vamos ver aqui. Ó. X está para 4, vamos montar aqui. X está para 4, assim como, aí olha de volta, 4 está para 5. 4 está para 5. E a gente sabe que quem multiplica o x já passa para baixo dividindo, né? Então, o 5 que vai multiplicar o x, ele já vem aqui para baixo dividindo. E aí você multiplica 4 vezes 4, 16. E dividido por 5, 16 dividido por 5 vai dar 3,2 metros, porque tudo ali está em metros. Olha só, tudo em metros, então a distância aqui é de 3,2 metros. A distância entre onde o fio está sendo preso e o poste mais próximo é de 3,2 metros. Está respondida aí a questão com uma aplicação do Teorema de Tales aos triângulos, beleza? Então, não esquece aí de praticar o Teorema de Tales. Passa lá no meu Instagram, se você está precisando de uma lista de exercícios, eu posso disponibilizar uma lista complementar. Posso enviar também aos professores que estão nos assistindo. É um exercício que a gente vai utilizar aí nas nossas aulas, né, de volta à escola, durante a nossa volta. Então, eu posso disponibilizar também a mesma lista que eu uso lá com os meus alunos, eu posso disponibilizar sem nenhum problema para os professores. É só mandar a mensagem aí pedindo que eu compartilhe com vocês. Certo? Então, vamos para mais uma questão. Olha esse outro exemplo aqui. Eita, parece muito mais difícil agora, né? Não, é a mesma coisa. Agora você tem os segmentos grandes, olha, 2 segmentos grandes e 2 pequenininhos. E a gente vai fazer o correspondente deles. O grande aqui, ó, o 24, se eu quiser fazer a correspondência entre segmentos que estão na mesma transversal, o 24 tem como correspondente o 6. E se eu quiser fazer aqui, ó, na outra transversal aqui, ó, 30 está para x. Como eles formam segmentos proporcionais, veja que o 6 ele foi multiplicado por um valor para dar o 24. Então, para voltar para reduzir, eu vou utilizar esse mesmo número para fazer a divisão. Se para aumentar eu multiplico, para diminuir eu divido, utilizando o mesmo número. Por quanto é que eu multipliquei o 6 ali para dar 24? Por 4. Então, eu tenho que pegar o 30 e fazer a operação contrária. Mas vamos montar aqui as proporções. O 6, né? Vamos pegar aqui, 24 está para 6, assim como o 30, veja, estou pegando do grande para o pequeno. O 30 está para x. Aquele que multiplica o x, eu já sei que vai lá para baixo dividindo. Então, vai ficar x igual a 6 vezes 30 dividido por 24. Posso simplificar ali? Posso. Repara que 24 é múltiplo de 6. Então, eu posso dividir 6 por 6, que dá 1, 24 por 6, que dá 4. Então, aquilo que a gente tinha previsto ali de pegar o 30 e dividir por 4, aconteceu de fato. Aí eu simplifico mais uma vez. 30 dá para dividir por 2, que dá 15. E 4 também dá para dividir por 2, que dá 2. E aí ficou mais fácil a divisão, né? Dividir 15 por 2 é melhor do que dividir 30 por 4. E aqui vai dar quanto? 15 dividido por 2 dá 7,5. Então, está feito aí a resolução. Uma outra coisa que eu esqueci de falar para vocês, né, mas eu falei na aula anterior, que a gente pode resolver isso aqui sem precisar estar montando as proporcionalidades, desde que você enxergue o valor que está sendo utilizado para multiplicar ou dividir. Então, vejam só, do 6 para o 24, eu multipliquei por 4. Né? Para aumentar, eu multipliquei. Agora, repara que aqui é o caminho voltando, eu quero diminuir. Mas se eu utilizei lá o 4 para multiplicar, então, para manter a proporção, eu tenho que usar o 4 também do outro lado. Ou para multiplicar ou para dividir. Como eu quero reduzir, eu vou fazer uma divisão. Então, eu vou dividir por 4. Aí, eu pego o 30 aqui e divido por 4. Veja que ele apareceu aqui, 30 dividido por 4. E a gente sabe aí que é 7,5. Certo? Então, você pode observar essas particularidades aí. Qual é o valor que eu estou usando para multiplicar?
Aí você descobriu o valor que está usando para multiplicar, você tem que prestar atenção para saber se do outro lado você está aumentando ou diminuindo. Se você quer o segmento menorzinho ali, então a gente precisa fazer a operação contrária, né? Que é a divisão. Aí você pode também observar qual é o valor que foi dividido. Então tem várias maneiras de você resolver a mesma questão. Eu vou para mais um exercício agora. Olha só essa questão aqui. Deixa eu adiantar aqui para vocês, para a gente pegar uma questãozinha aqui. Pronto. Vamos aplicar aqui nessa questão. Na figura a seguir, sabe-se que, aquilo que eu falei, RS é paralelo a DE. Onde é que está RS? Olha RS aqui no meio. Ele é paralelo a DE. Quando vem essa informação aqui, eu já sei que eu posso utilizar o teorema de Tales. Uma outra forma de mostrar que dois segmentos são paralelos é utilizando essa representação aqui, colocando as duas barrinhas entre eles. Então eu sei que o RS, o segmento RS, essas duas barrinhas aqui representam retas paralelas. E que AE mede 42. AE vem daqui, do A até o E, mede 42 centímetros. Repara que esse 42 é exatamente a soma de x mais y. Então aqui, eu vou representar aqui por 42 centímetros. E note que eu tenho a soma desses dois pedaços aqui, de A até E. E eu tenho também a soma desse outro lado aqui, já que as medidas estão expressas. 10 mais 20 dá quanto? 30. Então eu já tenho os dois segmentos grandes ali, E agora eu posso fazer a razão com o segmento grande para o pequeno e o grande para o pequeno. Eu vou ter três razões ali. Vamos armar essas razões. Vamos começar daqui do 42. O 42 é o grande, está para o grande, que é 30. Então, 42 está para 30, assim como... Vamos pegar o pequenininho. O pequenininho aqui, x. Quem é o correspondente do x? 10. Então, x está para 10. Assim como... Aí, faltou quem? Falta o y, né? Então, aqui, y está para 20. O correspondente do y na outra transversal é o 20. Então, y está para 20. E aqui eu faço a minha proporcionalidade. Essa vai ser a minha constante. Nota aqui, 30 vezes 10, melhor, 30 não, 42 vezes 10 e 30 vezes x. Quem multiplica o x, eu já sei que vai lá para baixo dividindo, então já coloco aqui 30 e multiplico 42 vezes 10. Dá para simplificar? Dá. Eu posso cortar um zero com um zero. Aí ficou aqui, 42 dividido por 3. E 42 dividido por 3 é igual a 14, não é isso? 42, faz aí a divisão. 42 dividido por 3. Dá 1, baixa as 1, sobra 2 e dá 4. Então, 14 centímetros é o tamanho do x. E para fazer o y, não vou fazer tudo isso aí de volta não, porque eu sei que a soma dos dois é 42 centímetros. Então o restante vai ser o correspondente a y. O que falta para 42 é o correspondente a y. Isso vai ser 28 centímetros. Então 28 é o pedaço ali representado por y. Beleza, gente? Então tá aí alguns exercícios sobre o teorema de Tales. A gente mostrou aí algumas aplicações nos triângulos. Existem mais aplicações, tem mais questões, certo? Então, se você está precisando aí aprofundar o exercício, pode mandar mensagem pedindo uma listinha. O professor que está nos assistindo, eu tenho uma listinha que eu utilizei com os meus alunos e posso disponibilizar para vocês com exercícios que vão fundamentar aí os nossos alunos no teorema de Tales. E não esquece das duas aplicações, que é o teorema da bissetriz interna e o teorema da bissetriz externa, beleza? Então, eu me despeço por aqui e até a próxima, se Deus quiser.